se reuniu com o padre, se juntou, bora para cima, e vai. E resolve coisas, nem tanto, mas consegue modificar contextos. E quando não muda totalmente, encaminha para a mudança. Aí você diz, professor, nós estamos vendo isso no Brasil, o pessoal aí fazendo passeata, não sei o quê, contra o aumento das passagens de ônibus. Exato, observe, aprenda a observar o que tem ao seu redor. Mas não ache que é uma novidade, que o Brasil inventou isso. Não. A redação que caiu sobre internet, o uso responsável da internet, ou seja, você conectado no século 21, dizendo que não havia limites entre o público e o privado, era só para você refletir sobre o uso da internet. E um parágrafo que muita gente fez foi colocar o Facebook como uma grande ferramenta de quê? De mobilização. E deu como exemplo o quê? A Primavera Árabe, a queda de regimes ditatoriais lá nesse mundo árabe, feito pelo Facebook, porque os jornais lá eram proibidos. E aí você olha, realmente, então aí, a força daquela criança fez com que os outros se tocassem da atitude que deveriam tomar, e finalmente todos retiram o obstáculo, ou seja, vem uma solução, tiram o obstáculo e agora todos podem passar. O que há de mais interessante é essa roupinha dele, de escolar, de estudante. Olha, toda pessoa deve ter essa atitude de mobilizar, de querer o certo, de fazer o certo, de querer o bem. Algumas pessoas, a gente espera mais. A pessoa está com 86 anos, vai fazer 90, ou seja, mais para lá do que para cá. A gente espera dela essa força toda, essa garra toda, sim ou não? Não. E é até natural que ela queira uma vida mais descansada. Mas não acho que são todos. A minha mãe tem 65 anos e está terminando uma faculdade de teologia. O meu irmão tem 27, ainda nem passou no Enem. Então ela já é um exemplo para ele. Então a gente espera de quem? Dos jovens, a gente espera exatamente dos estudantes, dos jovens que consigam compreender as realidades e tentar mudá-las, e tentar melhorá-las. Ok. Uma das formas de modificar realidades acontece há muitos e muitos anos, se chama literatura. Como a literatura poderia mudar os conceitos das pessoas? Sim, ou o mundo, sim, ensinar. Primeira forma de literatura, fábulas. A fábula da cigarra e da formiga, de uma que vivia só cantando, tocando e tudo mais, e a outra trabalhando, que era a formiga. Já ouviram? Já. Me diga, isso aí serve para ensinar ou não? Serve, ensina duas coisas, que a pessoa tem que estar trabalhando, pensando no futuro, preparando a sua vida, porque os tempos ruins virão. E eu não preciso te contar a história, você sabe do final. Vem lá o frio e a fome, e a coitada da cigarra morre lá toda dura. Por quê? Porque não pensou no futuro, porque não se preparou. Era a lição. Quem vai alterar essa lição é Monteiro Lobato, que é brasileiro. Vai refazer essa fábula e, em vez de a formiga deixar a cigarra morrer, a formiga abre a porta, deixa a cigarra entrar e agradece. Amiga formiga, você é um artista. Sem a sua música, o meu trabalho teria sido muito pior. Ainda bem que você estava tocando, porque eu trabalhei de uma maneira mais agradável. Ou seja, a valorização da arte. E na fábula do Monteiro Lobato, a cigarra entra e as duas ficam numa boa, porque o trabalho da outra como artista é reconhecido. Por favor, a literatura serve para ensinar ou não? Serve. Depois das fábulas vem o quê? Os dois maiores livros do mundo, porque o terceiro é a Bíblia. Quais são? Ilíada e Odisseia. A Ilíada e a Odisseia serviam para quê? Para dar aula. Embaixo de uma árvore, dava-se aula sobre a Ilíada, que tem lá o Aquiles.
Embaixo das árvores, os professores ou filósofos ou sofistas falavam de passagens da Odisseia e ensinavam. Nem havia colégio ainda, era embaixo das árvores. Até que criam os ateneus e os liceus. Liceu é em Roma e Ateneu é na Grécia. Aí você começa a aprender com literatura. A educação brasileira, a educação no Ceará, ela é grega ou ela é romana? Ela é romana, né não? Porque aqui tem liceu. Aí você, é mesmo, por isso que o nome é liceu. Então, na hora que eu penso a literatura, eu penso com essa reflexão sobre o mundo, sobre a vida e o ensinamento. E serve para muitas outras coisas, e a literatura vai avançando com o seu poder. Ela chega a ser política. Houve um tempo que a literatura vai se chamar literatura marginal. Literatura marginal, ela acontece de 1964 a 1968, durante a ditadura militar. E os poemas eram feitos em mimeógrafo. Você sabe o que é? É uma máquina que você coloca álcool, aí roda o papel assim, aí o papel sai com cheiro de álcool. Você nunca fez prova quando era pivete? Quando eu era pivete, as provas eram de mimeógrafo. E quando elas vinham com um cheirinho de álcool. Eu me lembro que na minha sala, os alunos ficavam todos cheirando a prova e não queriam fazer a prova. Era cheirando. Aí você, rapaz, como é que pode? Parece que a entrada de todo mundo aqui foi, no mundo das drogas, foi na alfabetização. Cheirando as provas que a professora trazia. Os poemas eram feitos no mimeógrafo e distribuídos no meio da rua enquanto a polícia não chegava. Porque na hora que a polícia chegava, a peia era muita. Chibata nos poetas, chibata nos artistas. E o que tinha nesses textos, professor? Tinha coisas assim, Pai, afasta de mim esse cálice. E a genialidade do Chico Buarque de Holanda foi colocada aí, não é não? Afasta de mim esse cálice. Ora, porque parece cálice que é um copo de tomar o vinho. E que ele está pedindo a Deus para afastar aquele destino ruim dele. Sim, mas nós estamos em 68, é ditadura militar, é AI-5, ninguém pode falar nada. Mas na hora que eu digo cálice, eu estou apenas bebendo vinho, sim, mas a sonoridade é um verbo pronominalizado que diz cálice, que é para você calar a sua boca. Então era por isso que a ditadura militar queria pegar os textos, porque achava que eles eram subversivos, que era para chamar as pessoas contra o regime. Mais uma vez a literatura. E Jorge Amado, e Raquel de Queiroz, e Graciliano Ramos, a literatura fazendo o seu papel com a humanidade ao longo dos tempos. É por isso que muita gente tenta tirar, já tentaram tirar a literatura das provas, mas não pode, não tem condição, porque ela que leva à reflexão. E o ser humano que não passa a refletir sobre o que lê ou sobre a vida, ele não é digno de ser chamado humano. Porque os outros animais é que não conseguem refletir. Por isso que não dá para aceitar, nem aqui, nem lá fora, uma pessoa que lê um texto, você chega de ler aí, mulher, esse poema do Vinícius de Moraes. Aí a pessoa lê, aí diz assim... Entendi nada. Como é que pode, monstro, a pessoa ler um texto e não entendeu nada? É inconcebível a pessoa ler e não entender nada. Tem que entender alguma coisa. Então a resposta é pelo menos assim, mulher, eu entendi bem pouquinho. Ótimo. Só essa primeira linha, beleza. Mas é impossível não entender nada. Utilidade pública, pessoas que perderam coisas. Deislene da Hora Silveira perdeu o cartão. Procure ali com a nossa coordenação. Rejane Nascimento Francelino perdeu o cartão também. Emanuele Dias Martins perdeu o RG. Luísa de Marilac Bernardo Evangelista perdeu não sei o que da Coelce original. Perdeu aí uma cor da Coelce. Perdeu uma lâmpada. Ok? Procurem ali as pessoas para achar o seu documento. Vamos agora. Acompanhando pela sua apostila, tem aí o conceito de literatura, tá bom?
Literatura vem do latim litera, que quer dizer letra. Litera. Ah, professor, por isso que tem gente que diz literalmente, ao pé da letra. Litera. Iura é um sufixo, olha a gramática chegando, sufixo, essa terminação da palavra sufixo. Iura é um sufixo que quer dizer feito, feito. Se litera quer dizer letra ou palavra, iura quer dizer feito, então literatura quer dizer feito com letras ou com palavras. Então, tudo que é feito com letras ou com palavras, eu chamo literatura. Para começar, é isso. Mas você lembra que eu falei da figura de linguagem? Beleza. Se não houver metáforas, se não houver metonímia, ironia, não será literatura. Quer ver? Uma bula de remédio, não é feito com letra e palavra? É literatura? Hein? Não. Por quê? Porque não tem o sentido metafórico. Não pode ser chamado de literatura, é uma bula de remédio. Receita de bolo, não é feito com letra? Mas não é literatura. Por quê? Porque não tem as figuras de linguagem. O texto que possui figura de linguagem é chamado texto conotativo, porque tem a conotação, que são as figuras. E o texto que não possui as figuras de linguagem é chamado denotativo, porque ele não tem nenhum sentido figurado. Então a gente usa a conotação para fazer os textos literários, exato. E a gente usa o sentido real, sem nenhuma figura de linguagem, para fazer os textos não literários. Me diga aí um texto famoso que não pode ter um monte de figura de linguagem. A redação do vestibular. A sua redação do Enem pode ser cheia de metáfora, cheia de ironia, hein? Cheia de ambiguidade. Hein? Pode não. Porque quanto mais tiver figura de linguagem no seu texto, mais ferrado você estará. Não é para ter. Imagine uma redação assim, olha, sobre mobilidade urbana. Na hora que eu estou falando de mobilidade urbana, eu estou falando de quê? Eu estou falando de Copa, rapaz. Estou falando de Copa, estou falando de Olimpíada. Eu estou falando da nossa tentativa de chegar ao Castelão sem conseguir às vezes. Mobilidade urbana, ok. Aí você vai começar a escrever. Nesse ambiente, nesse contexto futebolístico em que as pessoas usam mais os pés do que a cabeça, está prestando? Está dando certo ou não? Tá não. Como é que as pessoas usam mais os pés do que a cabeça? Não é porque é um contexto futebolístico. Eu sei que você está querendo ser irônico, mas não cabe. Então, é preciso que o cidadão consiga chegar ao estádio. Sem mobilidade urbana, sem estrutura, a Copa estará ameaçada. Ok, está indo bem. Imaginemos o time do México descendo da Topic 10. Como é o México descendo? Ou então daquela 57. Aí você para. E se não tiver a capacidade de criar uma mobilidade, então é melhor passar a bola para outro. Olha aí na redação, passar a bola. Está irônico, está metafórico e não está bom. E não está bom por dois motivos. Primeiro, você usou muita conotação. Segundo, em vez de dizer a verdade, você usou a sua opinião. Em redação de vestibular, chapa, tome cuidado. Você não está lá para dizer a sua opinião. Você está lá para dizer a verdade. E é diferente, né? Só tomem como lição. Redação cheia de figura de linguagem, você se ferra. Então o texto deve ser denotativo, sem o excesso das figuras. Literatura, então, é isso. O texto que é feito com figuras de linguagem. Vou tentar lhe mostrar como seria. Vamos descrever uma pessoa sem figuras de linguagem. Juliana é alta. Tem cabelos loiros e olhos castanhos. Pronto, terminou. Juliana é alta, loira, né? Tem os olhos castanhos. Ok.
Qual é o sentido? Denotativo ou conotativo? Denotativo, é uma descrição objetiva dessa Juliana. Vamos transformar isso em conotação, no uso das figuras de linguagem. Juliana, superior, como o próprio nome diz. Como é, professor? Juliana tem a ver com superioridade, porque vem de Iulius, do latim, que era o nome dos chefes romanos. Iulius Caesaris. E você chamava de quê? Júlio César, que quer dizer chefe supremo. Juliana, superior, como o próprio nome diz, não tinha os cabelos loiros, eles eram o próprio sol iluminando a minha vida. E os seus olhos não eram castanhos, eram de mel, mas de um mel tão puro que as abelhas mais contritas ainda sonham em fabricar. Caramba! O que foi que houve agora? Um verdadeiro poema. Por que que isso aconteceu? Porque eu tirei o sentido denotativo e usei qual? A conotação, que são as figuras de linguagem. Toda vez que eu uso metáforas, eu altero o meu texto. Você aprendeu então esses dois recados. Um, que o texto conotativo é a literatura. O segundo recado, afaste a conotação se o assunto é redação de vestibular. Não faz bem. Porque fica o quê? Um texto objetivo ou subjetivo? Subjetivo, muito metafórico, e a banca não aceita. Beleza? Seguindo, conceito de literatura aplicado. Vamos lá então.